Ao terminar a refeição, ouviram-se passos no quarto ao lado e na soleira e apareceu Walter, ainda pálido e esgotado, mas convenientemente vestido e perfeitamente lúcido. Santíssimo! Você se levantou, Walter. Como você se sente? Gritou Cunegondes. Eu me sinto bem, mãe. Estive doente. Perguntou o jovem examinando espantado o desconhecido, sentado à mesa nesta hora imprópria, em sua casa. Sim. Você esteve muito doente, mas antes de recordar tudo o que aconteceu, venha, coma e beba, porque precisa de forças, respondeu o médico. Walter obedeceu maquinalmente e comeu com apetite voraz. Verdadeiramente, ele parecia curado, mas sua cabeça estava vazia e lhe era difícil pensar. A refeição terminou. O desconhecido de braços cruzados, encostando-se na mesa, disse-lhe, de modo imperativo: Conversemos, Sr. Fidalgo. E contou-lhe resumidamente os acontecimentos havidos, cuja lembrança Walter tinha esquecido, e acrescentou: Amanhã você será preso e acusado de magia negra e de cumplicidade com o diabo. Você sabe, por experiência, como terminam semelhantes processos. Mas se você quiser escapar da tortura e da fogueira, estou pronto a ajudá-lo. Walter passou a mão na fronte banhada de suor. Como é natural, prefiro a liberdade a uma morte horrível e infamante. Mas quem é o Senhor, homem generoso, médico sem igual que vem curar-me como por milagre e agora quer livrar-me do suplício? Eu sou o amigo dos oprimidos, respondeu o misterioso visitante com um estranho sorriso. Mas é tempo de partir, Senhor. Antes da aurora, precisamos estar longe daqui. Despeça-se de sua mãe e rápido. O fidalgo se aproximou de sua mãe prostrada numa cadeira, desfeita e pálida como uma morta e, beijando-lhe as mãos, disse-lhe: Adeus, mãe. A senhora me fez muito mal, causou-me bastante dor por seu orgulho. Contudo eu a perdoo, porque a senhora sofreu muito e Deus a humilhou e a puniu severamente. Rever-nos-emos algum dia. Só Deus o sabe, porque daqui por diante minha vida e meu futuro dependem de meu Salvador. Ore por mim e não me esqueça jamais. Sacudida por soluços convulsivos, Cunegondes abraçou o filho e cobriu-o de beijos. Mas como o desconhecido lembrava que era preciso apressarem-se, e como Walter queria levar alguma coisa, ela tentou reencontrar sua calma e energia. Não lhe faltará ouro em minha casa, observou o desconhecido. Agradeço-lhe, mas prefiro levar comigo uma pequena soma, para não lhe ser pesado desde já, respondeu Walter. Como quiser, respondeu o médico com um sorriso ligeiramente irônico. Amontoaram em uma mala, moedas de ouro, joias e roupas. Walter se despediu de sua ama e de Gaspar, e com a mãe e os 2 fiéis criados, desceu ao pátio onde o aguardavam 2 cavalos. Por uma última vez, mãe e filho se abraçaram. Depois, a senhora Cunegondes apertou a mão do desconhecido, agradeceu-lhe calorosamente o auxílio e pediu-lhe que lhe dissesse o nome, para que ela pudesse orar por ele todo o resto de sua vida. O médico remexeu o bolso e lhe entregou um cartãozinho. Em seguida, saltando na cela, gritou: Depressa, senhor, daqui 1 hora raiará o dia. 2 minutos mais tarde, o portão se abriu, os 2 cavaleiros em rápido trote desapareciam nas brumas da noite. Alquebrada de alma e de corpo, chorando a mais não poder, a senhora Cunegondes entrou em seu quarto e nele se fechou. Ela queria estar sozinha com sua dor e seus remorsos. Cansada de tanto chorar, ela se lembrou do cartão que lhe dera o desconhecido e que ela guardara na bolsa. Tirou-o para ler o nome do maravilhoso médico. Talvez fosse uma indicação do país ou do lugar onde Walter ia viver. Mas apenas ela aproximou o cartão da luz da vela, um som rouco e abafado escapou de sua garganta e, sem forças, ela bateu-se no solo. No fundo negro do cartão estava pintado em vermelho um bode sentado, com uma taça acesa entre os chifres e, em cima, via-se escrito com uma grande e bela caligrafia: Mestre Leonardo. Naqueles tempos em que se praticava tão sabiamente a arte de caçar feiticeiros e de aprofundar os mistérios da magia negra, qualquer um sabia que era Satanás que, sob a forma de um bode, presidia o sabá e que nesta diabólica reunião, Mestre Leonardo era um dos principais dirigentes. A senhora Cunegondes compreendeu que jamais tornaria a ver seu filho,
irremediavelmente caído nas mãos das potências infernais. Voltando-se da síncope, seu primeiro cuidado foi queimar o cartão diabólico, que podia perder a ela própria se o achassem em sua casa. Após o que, ela reabriu a casa e se deitou porque se sentia muito indisposta. No dia seguinte o juiz veio prender Walter, mas não o encontrou como era natural e seus criados depuseram conforme a verdade, que um homem dizendo ser médico, enviado pelo venerável abade Eberhard, viera de noite levar a seu jovem amo. Ninguém sabia para onde, nem por quanto tempo. O caso forçosamente parou aí. Walter desapareceu e não queriam acusar Cunegondes de conivência com ele, tanto mais que a pobre senhora estava gravemente enferma. A doença durou perto de 3 semanas e a convalescença foi bem mais longa, porque a incerteza sobre o destino de seu filho, do qual não vinha nenhuma notícia, minava a doente. Quando enfim ela pôde levantar-se e as forças lhe voltaram, ela declarou querer retirar-se para o claustro e tomar o hábito. Ela não confiou a ninguém que era para arrancar, por meio de incessantes preces, a alma de seu filho das chamas eternas, que ela queria entrar no convento. Walter e seu companheiro cavalgaram muito tempo sem trocar uma única palavra. Iam num rápido galope e deviam estar muito longe de Friburgo, mas o caminho que seguiam era completamente desconhecido ao jovem. Ele sentia-se bem, a ferida da cabeça não queimava mais. Mesmo esse cavalgar a passos velozes não o fatigava. Só que ele tinha dificuldade em pensar e na memória havia lacunas. Com curiosidade que não sabia explicar, examinava de soslaio seu companheiro que, com o rosto oculto pela gola do manto, galopava silenciosamente. Será indiscrição de minha parte perguntar-lhe para onde vamos, amigo e protetor desconhecido? Perguntou por fim Walter. Vamos para junto de Naema. A este nome, o fidalgo estremeceu e soltou uma exclamação abafada. Ele acabava de se recordar de tudo. Não só do processo da maravilhosa estátua que estava viva sob seu invólucro de cera, como de sua condenação à fogueira. Então Naema está salva! Gritou ele comovido. Certamente que ela vive. Está em minha casa e hoje mesmo você a verá. Vendo o misterioso e sinistro companheiro recair em seu mutismo, Walter se calou também pensando em Naema, o ser adorado que lhe ia rever. Mas com o despertar da memória, uma outra cena reviveu igualmente. Quadro medonho e terrível que projetava uma sombra de mau agouro sobre sua Naema. Ele se recordava daquela noite em que, por ordem do tribunal e do bispo, devia reconciliar-se com sua mulher. Com o coração cheio de fé e de angústia, não pensando senão nessa fogueira que de manhã devia devorar a sua maravilhosa estátua de cera, ele entrara no quarto. Filipina já estava no leito, mas ele se aproximara da janela, tentando coordenar as ideias e achar algumas palavras convenientes para dirigir a sua jovem esposa. Com a fronte comprimida contra os vidros, cismava olhando para o céu, quando de repente um grito sufocado o fizera voltar-se e, petrificado de espanto, percebera Naema se inclinar sobre sua rival e com os dedos finos e flexíveis agarrar-lhe o pescoço. Quando compreendeu que um assassino ia consumar-se, ele se precipitou para o leito para impedi-lo. Ele não amava Filipina mas não queria sua morte. Apesar de tudo, era sua esposa legítima e sua consciência o acusava de ter agido mal para com ela, cujo maior pecado se originara de seu ciúme e amor por ele. E a moça era bem jovem, 18 anos, para morrer tão miseravelmente. Lembrou-se que havia gritado: "Pare, Naema!" Todavia, como ele fosse agarrar-lhe o braço, recebeu não sabia de onde, um golpe formidável na cabeça e rolou no solo. Seu último olhar consciente lhe tinha mostrado Naema, com os olhos chamejantes, cercada de fumaça pontilhada de faíscas, que emanava de seus cabelos e coloria de um reflexo purpúreo em sua vaporosa não túnica. Ele se recordou em seguida que tivera um momento de lucidez quando erguiam, que ele vira o rosto pálido e transtornado de sua mãe, bem como o corpo de Filipina ainda estendido no leito, o pescoço violáceo, a camisola rasgada e o rosto crispado em mudo terror. Mais vagamente ainda, recordava-se de ter ouvido cantos fúnebres e sentido um cheiro de incenso. Com um arrepio disse a si mesmo que sem dúvida poderia ter ocorrido algo grave a Filipina. Oh!
Ele estava de fato a caminho do inferno, e a paixão que fervia nele e que não tinha nada de comum com o amor que outrora lhe inspirara Leonor Lebelling, era um sentimento demoníaco, uma força que o aniquilava, que lhe anulava o raciocínio e a vontade, e que o colocara nesse caminho que agora seguia para atingir um fim desconhecido. Um riso ligeiro mas estridente fê-lo estremecer. Bruscamente ele se voltou para seu companheiro. Era mesmo ele que rira, e o jovem estremeceu sob o olhar sardônico e cruel que lhe daidejavam os grandes olhos verdolengos. Nesse instante a aurora começava a atingir o horizonte. Os dois cavaleiros desembocaram da sombra profunda da floresta que acabavam de atravessar. Através da claridade branquecenta e brumosa do dia nascente, Walter percebeu um castelo fortificado, firmemente encravado no alto de uma rocha e ao qual conduzia um caminho estreito, em largos zigue-zagues até o alto da montanha. Ainda que cobertos de espuma, os dois cavalos subiam o perigoso trilho com uma segurança e rapidez espantosas. As muralhas maciças do castelo se distinguiam mais e mais claramente, porém produziam em Walter uma impressão de tristeza e de opressão. E as nuvens de corvos que voavam com grasnidos lúgubres por cima da velha e sombria construção, aumentavam ainda mais esta penosa impressão. Enfim, chegaram a uma pequena plataforma em frente da ponte levadiça, e com a aproximação dos cavaleiros abaixou-se rangendo e penetraram num pátio pequeno e sombrio, rodeado de altas muralhas. No limiar de uma porta gótica, a qual se subia por alguns degraus, estava um homúnculo russo, com ar dissimulado e obsequioso. Neste momento, o galo cantou e uma lufada de vento glacial atingiu Walter nas costas. Ele se voltou para ver de onde isto provinha e viu com assombro que seu guia tinha desaparecido. Seu cavalo, com a rédea no pescoço, estava sozinho. Sem dúvida, pensou o jovem, ele já entrou por uma outra porta. O homem russo veio polidamente segurar-lhe o estribo, depois pediu-lhe que o seguisse. Atravessaram um vestíbulo que devia ter servido de sala de armas, deram com uma escadaria de honra e passaram por toda uma série de salas ricamente mobiliadas ao gosto de séculos passados. O que pareceu estranho a Walter é que tudo estava deserto. Nenhum homem, nenhum criado, uma servente, nada, ninguém aparecia nas salas, corredores e escadas. A mansão senhorial parecia vazia. Por toda parte reinava silêncio e solidão. Por fim, seu condutor o introduziu num quarto onde se erguia em 2 degraus um leito com cortinas de veludo. Os móveis eram de carvalho ricamente esculpido e sobre uma mesa havia uma jarra cheia de vinho em taças de ouro primorosamente cinzeladas. Eis aqui o seu aposento, senhor fidalgo, descanse se precisar de um criado, toque esta sineta, disse Oxarat, o sinistro familiar de mestre Leonardo. Tendo cumprimentado, ele se retirou e Walter ficou só. Mas como sentia-se cansado, encheu uma taça do vinho capitoso e bebendo-a foi tomado de uma tal vontade de dormir que o se despiu às pressas e caiu em profundo sono. Quando acordou, caía a noite. Ele dormira todo o dia e despertava disposto, mas esfomeado como um lobo. Vestiu-se e esperou, mas como ninguém viesse, decidiu tocar a sineta. Um instante depois apareceu um anão de uma feiura e deformidade repugnantes, mas muito bem vestido. Trazia em grande salva de prata uma refeição copiosa, que colocou na mesa e retirou-se depois de ter acendido as velas de cera de 2 candelabros. Walter bebeu e comeu com apetite de um verdadeiro convalescente, depois esperou de novo a vinda de seu hospedeiro ou de Naema, mas ninguém apareceu. Evidentemente era preciso ter paciência e não podendo resistir ao tédio, deitou-se de novo e dormiu. O dia seguinte transcorreu no mesmo silêncio e na mesma solidão. O anão servia-lhe refeições excelentes, mas parecia surdo e mudo, porque não respondia a nenhuma pergunta e parecia mesmo não ouvi-las. Walter começou a aborrecer-se procurando alguma coisa que o ajudasse a passar o tempo. Descobriu numa prateleira um velho manuscrito. Sentou-se perto da janela que o dava para um pátio nu e deserto e se pôs a ler. Mas o manuscrito não continha senão fórmulas de conjurações, cantos estranhos e totalmente cheios de blasfêmias. Walter atirou o livro com desgosto e se absorveu em tristes pensamentos. Seu cérebro reconquistara toda a lucidez e com um amargo sangue frio ele sondou sua posição. Perdera seus direitos de cidadão. Sua paixão pela misteriosa mulher de cera que disso ele não podia duvidar dispunha de forças diabólicas,
fizera com que ele desprezasse todos os deveres de esposa e de cristão. O nome de Deus, de Jesus, a cruz que ele usava no pescoço, o serviço divino, numa palavra, tudo o que lhe mostrava o céu, inspiraram-lhe horror e aversão. Há meses que ele se deixara governar pelo espírito do mal e no final das contas caíra nas mãos de potência desconhecida e terrível. Com um suspiro de angústia, o fidalgo perguntou a si próprio se sua mãe não tivera razão ao acusar Leonor de feiticeira. A jovem desaparecera estranhamente para reaparecer de modo mais estranho ainda e vir fatalmente destruir a paz e a honra de sua família, tornando a ele próprio, cúmplice involuntário de um crime. A entrada de Oxarate veio interromper suas reflexões. Siga-me, por obséquio, Sr. Walter, o mestre o chama, disse ele. O fidalgo se levantou imediatamente e seguiu seu condutor. Este parou diante de uma porta coberta de sinais cabalísticos e fez-lhe sinal de entrar. Ao primeiro olhar, Walter compreendeu que se achava no laboratório de um alquimista e procurou com os olhos o feiticeiro. Viu seu misterioso salvador de pé junto a uma alta janela gótica. Os raios do seu poente o envolviam em réstia de luz avermelhada, que dava a este homem alto e magro, de rosto pálido e anguloso, alguma coisa de estranhamente sinistro e infernal. Seja bem-vindo entre nós, disse mestre Leonardo com sua voz clara e metálica, respondendo com uma inclinação de cabeça à saudação do fidalgo. Eu o chamei para que nós nos expliquemos, fidalgo, para lhe dizer quem sou e o que você terá de fazer aqui, continuou o castelão. Você não é uma mulher medrosa e tímida, posso então falar-lhe francamente, ainda que Naema, apesar de ser mulher, consentiu corajosamente em tudo o que era necessário para escapar da fogueira. Mas antes de tudo falemos claro de sua posição, fidalgo Walter de Kussenberg. Você está proscrito pela lei, acusado de magia negra, de um pacto com o diabo e de relações criminosas com uma estátua de cera. Uma única dessas acusações bastaria para entregá-lo à tortura e à fogueira. As provas contra você abundam e você tem um implacável inimigo no pai de sua mulher. Sua condenação é inevitável e as torturas que lhe aplicarão vingarão amplamente os sofrimentos da senhora Filipina. Você treme, é natural, mas no momento você não tem nada a temer. Acrescentarei para sua lembrança que no mundo onde você viveu até agora, você tornou-se um mendigo. Desaparecido ou queimado, você perdeu seus direitos. Seus domínios passarão para o primo Edilberto. Quanto à fortuna de sua mãe, ela a doará à igreja, sendo sua intenção tomar o hábito. Contudo, enquanto você estiver aqui, como já lhe disse, isso pouco lhe importa. Seus juízes não o acharão e você gozará sempre de sua independência, da riqueza e da posse da mulher que você ama. O que você exige de mim em troca de todos esses bens, e quem é você, homem horrível e misterioso? Perguntou Walter tentando sacudir o sentimento de dolorosa angústia que o sufocava. Um sorriso de sombrio orgulho franziu os lábios do castelão. Meu nome lhe explicará tudo. Eu sou mestre Leonardo. Walter recuou cambaleando e involuntariamente gritou. Leonardo. O bode asqueroso do Sabá? Sim, o rei alegre do Sabá, da sombria potência e dos prazeres delirantes que nenhum freio segura, respondeu o homem diabólico com uma risada discordante. E neste Sabá você tomará a parte, Walter, para ser definitivamente um dos nossos. Esta noite nossos afiliados se reunirão lá na charneca. Ele mostrou o lugar, deserto e queimado, que se via da janela e que o sol poente inundava de luz sangrenta. Quando soar o sino, você atenderá ao chamado e estará na festa. Se não, amanhã ao romper da aurora, você se achará em Friburgo, à disposição dos juízes em frente da fogueira da qual fiz escapar. Eis aí, fidalgo, quais são minhas condições. Mas de modo nenhum eu o quero constranger e lhe dou tempo e liberdade para refletir. Ele fez com a mão um sinal de adeus e desapareceu por detrás de um reposteiro, enquanto que, aniquilado, Walter se prostrava numa cadeira. Num mudo desespero, ele torcia as mãos e a convicção de estar perdido inundava-lhe o corpo de suor glacial. O que fazer? Para onde e como fugir? O inferno e as penas eternas dançavam diante de seus olhos. Todavia, orar, pronunciar o nome de Deus ou do Salvador neste lugar de abominação, ele não ousava. Um olhar lançado por acaso na janela lhe mostrou que a noite chegara e lhe pareceu que lá, na charneca maldita, dançavam já,
duendes e turbilhonavam nuvens negras de corvos. Com um surdo gemido, ele fechou os olhos, perguntando a si próprio se a tortura e a fogueira não seriam preferíveis ao execrável sabá que se preparava. Mas neste momento, 2 braços enlaçaram-lhe o pescoço e uma voz, fresca e bem conhecida, murmurou: "Não tema nada, meu querido, é comigo que você irá." Walter estremeceu e levantou-se. No mesmo instante os círios de cera na mesa de trabalho do mestre Leonardo acenderam-se por si mesmos e ele viu ajoelhada diante de si, não mais a estátua de cera, mas a própria Leonor, viva e adorável, tal qual a tinha conhecido. Somente em lugar de sua comprida cabeleira, eram espessas madeixas louras que se derramavam pelas espáduas. Ela vestia um vestido simples de lã branca e de toda a sua pessoa emanava um perfume doce e delicioso. Vendo erguidos para si os olhos cheios de amor de sua amada, seus lábios vermelhos que lhe sorriam, Walter esqueceu tudo. Com um gesto apaixonado puxou-a para seus braços e cobriu-a de beijos. Walter não se cansava de perguntar à jovem sobre seu misterioso desaparecimento e sobre a relação que havia entre ela e a figura de cera. Ela ria, gracejava, embriagava-o com suas carícias, mas dava respostas evasivas. Súbito, o som vibrante ainda que longínquo de um sino se fez ouvir. Leonor empalideceu tão bruscamente que mesmo seus lábios embranqueceram e tomando a mão de Walter, ela murmurou: "Vamos, vamos. Depressa. O mestre nos chama." O jovem tentou libertar-se. "Não, não, deixe-me. Prefiro as chamas da fogueira às chamas eternas da maldição." "Walter, Walter, você me abandona, você me deixa só, porque eu devo comparecer lá. Rompi com o passado, reneguei meu Deus, sou uma amaldiçoada e não posso furtar-me quando me chama ao sinal do sabá. Oh! Eis o sino que soa pela segunda vez. Venha." Ela escorregou para o chão e abraçando-lhe os joelhos, repetia: "Venha comigo." O céu o reprovou, ele foi surdo para nós dois. "Siga-me então a esta festa, você jamais viu coisa semelhante, você ainda não gozou desse prazer que faz esquecer tudo." Vendo o jovem hesitar ainda, ela se afastou chorando. "Adeus. Adeus para sempre," disse ela, "eu não posso demorar-me mais." Jamais ela fora tão bela e tão sedutora como neste instante. Como uma torrente inflamada, o sangue encheu o cérebro de Walter, afogando temor e escrúpulos. De um salto alcançou Leonor e pegou-lhe o braço. "Leve-me ao inferno, contanto que estejamos juntos," gritou ele com voz ofegante. Com um grito de alegria, Leonor abraçou-o e arrastou-o. Apressadamente desceram as escadas, atravessaram os pátios e deixaram o castelo. Com uma segurança que provava conhecer bem este caminho perigoso, Leonor desceu o estreito e escarpado trilho que levava ao fundo da garganta. Saltando de pedra em pedra, atravessaram a torrente e subiram a colina oposta, menos abrupta que a primeira, porém pedregosa, fendida, coberta de arbustos espinhentos, que pareciam espectros agachados nas sombras da noite. Enfim, eles desembocaram na charneca, vasto terreno árido coberto de erva amarelecida e de moitas de espinheiros. Já no subir, eles encontraram sombras que chegavam de todos os lados, deslizando, silenciosas e apressadas, para a reunião conhecida. A lua acabava de aparecer e clareava a paisagem desolada, refletindo-se ao longe num pequeno lago. Havia já uma multidão de mulheres e homens e mesmo crianças, as classes e os sexos misturados, nobres e plebeus, senhoras e mendigos e toda uma população de anões e anãs. Correndo sempre, Leonor e seu companheiro atingiram a extremidade da charneca, onde ela se limitava com a montanha. Mas de repente, Walter parou e observou arrepiado o estranho e sinistro espetáculo que se desenrolava diante dele. Entre várias árvores desprovidas de folhagem e cujos troncos enormes e ramos nus e retorcidos projetavam sombras fantásticas, erguia-se um outeiro. Em sua crista, 3 pedras negras formavam uma espécie de dolmen e entronizada neste simulacro de altar acocorava-se uma estátua de madeira, negra e felpuda, com a cabeça cornuda de bode com todos os atributos de Satanás. Braseiros acesos em todo o seu redor iluminaram com a luz vermelha e fumacenta o outeiro e uma velha enrugada que estava agachada ao pé do dolmen tinha na mão direita um punhado de varas e entre os joelhos, um pote de pedra.
Com uma voz aguda e estridente, a megera cantava encantamentos. De súbito, uma vara pareceu inflamar-se em sua mão, o canto cessa e mergulhando 2 dedos da mão esquerda no pote, a feiticeira gritou estridentemente 2 vezes em voz alta. Um clarão pareceu jorrar do pote de onde pulou um animalzinho sobre o dolmen. A estátua do bode pareceu animar-se e crescer. Seus olhos se iluminaram, uma fosforescência se expandiu de todo o seu corpo e se perdeu em espirais. Leonor e Walter se colocaram na primeira fila. Os olhos da jovem cintilavam de selvagem entusiasmo e a todo instante ela sussurrava aos ouvidos de seu companheiro, pálido e desfigurado, explicações do que se passava. Uma procissão asquerosa, todos vestidos de veludo verde ou de seda carmesim, trazendo sininhos no pescoço, acabava de desfilar, dirigindo-se para o lago, quando o viram chegar como um tufão, fazendo sibilar o ar com sua carreira desenfreada, um gigantesco carneiro preto, de olhos incandescentes. Em suas costas montava uma mulher jovem e linda, cujos longos cabelos negros esparramavam-se ao vento, e seu pálido rosto se crispava de pavor. Com as 2 mãos ela se agarrava ao espesso pelo de seu estranho corcel que, com largo salto, atingiu o meio do círculo. É a rainha do Sabá, murmurou Leonor, enquanto que a multidão aclamava furiosamente a recém-chegada. Tão logo a linda jovem apareceu sobre o dolmen ao lado do bode monstruoso, a missa negra começou e durante o desenrolar dos atos ímpios desta cerimônia odiosa, a multidão que formava uma corrente viva diante do casal infernal, punha-se a dançar. Aos poucos a corrente humana se desata, as vagas humanas se dispersam pela charneca em um festim improvisado. Todavia, aí nada falta. Nem o hidromel que despejam a jorros, nem os doces, nem a carne delicada. Todos se fartam, mergulham numa orgia inacreditável, até o momento em que aparecem os primeiros sinais da aurora. Um cocorocó retumba semelhante ao som sonoro de uma trombeta e o badalar longínquo de um sino se faz ouvir. Num abrir e fechar de olhos tudo se extingue, a multidão se dispersa às pressas, os traços do festim desaparecem como por encanto e o sol nascente ilumina apenas a charneca solitária, agora silenciosa. Embriagado pelo hidromel e tonto de horror, Walter nunca pode se recordar de como voltar ao castelo e se deitara. E quando ele acordou no dia seguinte, como depois de um sonho absurdo, sentia a alma dolorida e o espírito pesado e perturbado. Depois desta noite medonha, a vida do jovem decorreu sem incidentes dignos de nota. Todos os dias ele via Leonor e tomava suas refeições com ela. Faziam juntos passeios a pé e a cavalo, mas não conseguiam ultrapassar um certo limite. Se eles teimavam em querer ir mais longe a pé, eram tomados de invencível fadiga e, por vezes, adormeciam sob a primeira árvore que encontravam. A cavalo, os animais, como que repelidos por uma barreira invisível, empinavam e recusavam-se a avançar. Fora dessa restrição, Walter gozava de liberdade total e o misterioso castelão provia todas suas necessidades com generosidade principesca, rodeando-o de luxo refinado. De 15 em 15 dias festejava-se o sabá e era obrigatório para Walter e Leonor assistirem a ele. Mas como o homem se habitua a tudo, o fidalgo também se acostumara ao horror destas reuniões, e a elas comparecia com uma espécie de indiferença. Ele tinha a sensação de ser a presa de um pesadelo do qual, cedo ou tarde, despertaria e a simples ideia deste despertar o enchia de angústia e de terror. Assim decorreram muitos meses quando, inopinadamente, começou a acontecer ao fidalgo uma coisa estranha. De noite ele acordava em sobressalto, coberto de suor frio e parecia-lhe ouvir ao longe o canto vago de salmos ou de preces. Em tais momentos, a lembrança de sua vida de outrora, honrada e cristã, encheu de remorsos e do desejo de voltar àquela calma e pia existência antiga. 7. Luta tenaz. Enquanto Walter levava esta vida sacrílega, sua mãe desde que se restabeleceu, pôs em execução o projeto de se retirar para um convento. Em virtude de seu zelo piedoso e da grande doação que ela fez à comunidade, o bispo abreviou-lhe o noviciado e deu-lhe permissão para professar. Com ardor e uma fé profunda, a senhora Cunegundes, agora irmã Úrsula, rogava por seu filho, que ela acreditava estar entregue às chamas do inferno. Incessantemente ela dizia missas, distribuía esmolas e procurava os santos eclesiásticos cujas preces podiam ser eficazes à alma de seu filho,
disse ao pobre Walter, que ela chorava como morto. Um dia em que se celebrava uma festa no convento em honra de uma imagem milagrosa, havia entre os peregrinos um velho monge mendicante que caiu doente. Irmã Úrsula cuidou dele e quando, restabelecido, ele se dispôs a deixar a abadia, ela lhe deu uma rica esmola. Em seguida, como já o fizera mais de uma vez com outros, contou-lhe seus sofrimentos e pediu-lhe que orasse por Walter. De certo, minha irmã. Orarei por seu filho, mas creio poder fazer muito mais por ele indicando-lhe um santo homem cuja intercessão diante de nosso Senhor é bastante poderosa para arrancar uma alma das próprias garras de Satanás. E onde está este santo homem? Como poderei encontrá-lo? Perguntou-lhe irmã Úrsula toda arrebatada. Eu mesmo, cara irmã, lhe servirei de guia, se sua abadesa e seu confessor o permitirem. E agora vou contar-lhe a história do venerável eremita e a irmã verá que mais do que nenhum outro, ele é competente para frustrar a astúcia do demônio, curar os possessos e fazer milagres. Se ele quiser ajudar seu filho, ele o salvará, morto ou vivo. Para começar devo dizer-lhe que numa garganta solitária e selvagem das montanhas dos Vosges, existe um pequeno convento colocado sob a proteção de São Lázaro, o bem-aventurado irmão de Marta e Maria, que Nosso Senhor ressuscitou. Não longe do convento acha-se uma capela dedicada ao Salvador. Foi um jovem e muito rico fidalgo dos arredores que a construiu, em gratidão a Deus por tê-lo salvo de um perigo mortal durante uma caçada. Esse mesmo fidalgo, que era religioso e caritativo, também contribuiu para a reconstrução do convento, cujos antigos edifícios ameaçavam ruir. Contudo, é velho o ditado que diz que a alma é forte e a carne fraca. Esse mesmo jovem, apesar de suas virtudes e de sua religiosidade, sucumbiu à tentação. O demônio apoderou-se de sua alma, arrastando-a a uma perdição igual a esta de que seu filho foi vítima. Ele mesmo me contou, porque o santo eremita, Frei Lázaro, e o jovem fidalgo que acabo de mencionar, são o mesmo homem. Portanto, de sua própria boca ouvi a história de todos os crimes dos quais se tornou culpado. Ele frequentou até o sabá e o diabo acreditava tê-lo definitivamente, quando se deu o milagre que operou sua salvação. Uma noite, depois de uma orgia infame, ele se torcia e retorcia no leito não podendo dormir. Apesar de seu esgotamento, o sono lhe fugia, decidiu tomar um forte narcótico e já tinha aberto o frasco, preparando-se para contar as gotas, quando uma luz repentina e brilhante encheu seu quarto e a 2 passos dele apareceu um homem com uma túnica de uma brancura esplendente e flutuando acima do solo. Eu sou Lázaro, disse a aparição. Tu sabes, eu estava morto e a palavra de Jesus me ressuscitou. Tu crês tua alma perdida para sempre, mas está no poder do Salvador devolver-te a vida verdadeira e eterna. Segue-me, eu te conduzirei à salvação. A doce majestade que manava da alma santa, o poder persuasivo das palavras que ela acabava de pronunciar, abalaram o pecador. Ele se levantou e seguiu Lázaro. Onde iam? Quanto tempo caminharam? Ele jamais pôde dar-se conta disso. Somente, ele acabou por cair esgotado e perder os sentidos. Cantos religiosos fizeram-no voltar a si, e com estupefação ele verificou que estava estendido diante da soleira da capela que ele mesmo tinha construído outrora. No interior havia muitos peregrinos que, prostrados diante da imagem de Jesus, oravam com fervor. Um tal milagre sacudiu-lhe a alma culpada até seu mais íntimo refolho, e quando os peregrinos deixaram a capela, ele se prosternou aos pés deles com lágrimas de arrependimento. Um ancião venerável, de aspecto ascético, aproximou-se, orou por ele e molhou a cabeça com água benta. No mesmo instante o pecador sentiu uma dor horrível por todo o corpo. Em seguida um peso enorme pareceu destacar-se dele, e pela primeira vez desde anos, ele orou com fervor. Desse dia em diante, ele jurou consagrar o resto de sua vida ao arrependimento e à oração. Dedicou o que lhe restava da fortuna à caridade, dotou o convento e ornou a capela com um magnífico quadro de São Lázaro e Jesus ressuscitado. Em seguida professou e se fez monge neste mesmo convento para cuja existência ele contribuíra tanto, mas não viveu aí. Num lugar selvagem e inteiramente isolado, ele descobriu uma gruta perto de uma fonte. Foi para lá que ele se retirou, orando e chorando seus pecados. Mais de uma vez, contou-me ele, o demônio veio tentá-lo, esperando apossar-se de sua alma,
Mas Jesus e São Lázaro não abandonaram nestes momentos de luta, e Satanás foi definitivamente vencido. Agora o irmão Lázaro é mais do que octogenário, mas o poder de sua prece é tão grande que ele cura os possessos e converte os pecadores mais endurecidos. Ele trata também de diversas doenças com a água de sua fonte, que considera santa, porque mais de uma vez, ao orar de noite, ele viu brilhar dela uma cruz luminosa. Ouvindo esta narrativa, irmã Úrsula caiu em lágrimas, porém uma nova esperança de salvar Walter acendeu-se em seu íntimo. No mesmo dia ela se ajoelhou aos pés da abadesa e do confessor pedindo-lhes autorização para empreender essa peregrinação. Ambos consentiram com alegria, deram-lhe uma irmã convertida para acompanhá-la e, sob a guarda do velho monge, as duas mulheres partiram. Depois de viagem fatigante chegaram ao convento de São Lázaro, mas apesar do cansaço, irmã Úrsula tinha tal pressa de ver o eremita, que após algumas horas de repouso, ela se pôs a caminho novamente. O trajeto era longo e os trilhos pelos quais se subia as montanhas, difíceis e perigosos. Contudo o amor materno sustinha a pobre mulher. Ainda que sua roupa estivesse rasgada e seus pés em sangue, avançava sempre e até que ela e seu guia atingiram a chapada onde se encontrava a gruta. Ao lado da entrada, encoberta por uma cortina de erva selvagem, uma fonte jorrava da rocha viva e suas águas cristalinas deslizavam com um doce murmúrio no leito pedregoso, descendo para a planície em sinuosidades caprichosas. Do interior da gruta se elevava uma voz grave e ainda sonora, que suplicava por todas as almas transviadas, implorando ao céu que não as abandonassem, a volta ao redil de uma ovelha perdida sendo mais preciosa ao bom pastor do que a presença de todo o seu rebanho. Sob a injunção de seu guia, irmã Úrsula penetrou na gruta e com o coração palpitante, parou junto da soleira. Era uma espaçosa cavidade, no fundo da qual uma grossa pedra servia de altar. Aí se viam colocados um evangelho e um grande crucifixo de marfim com a imagem do Redentor, ao lado dos quais brilhavam velas de cera em candelabros de prata. Perto da parede via-se um punhado de folhas secas e uma imagem da Virgem, diante da qual brilhava uma pequena luz. O monge contara que uma vez por semana mandavam do convento círios, óleo e pão, o qual, com a água da fonte, constituía todo o alimento do asceta. Diante do altar estava ajoelhado um velho de longa barba branca e de ar inspirado. Apesar de gasto pelas macerações, seus traços traziam ainda os sinais de beleza notável. Tomada de profunda emoção, irmã Úrsula caiu de joelhos e rompeu em soluços, mas o eremita não demonstrou prestar-lhe atenção, e somente quando ele terminou suas preces e cantou um hino em honra ao Salvador, sua divina mãe e São Lázaro, seu patrono, é que ele se ergueu e fitou a religiosa prostrada, com um olhar escrutinador. Levanta-te, mulher, eu te reconheço, disse ele após um pequeno silêncio e com severidade. Tu te convenceste afinal de que os bens e as honras terrestres não são mais do que pó e podridão diante do Senhor, que nada pede ao homem senão um coração puro. Teu orgulho, tua avidez, teu coração malvado, entregaram à morte e a desonra a toda uma inocente família, e arrastaram à perdição uma meiga e virtuosa, mas fraca criança. Foi graças a ti que as entidades do mal adquiriram poder sobre ela. E para te punir por teres dado mais valor a um pouco de ouro e alguns títulos do que a virtude e um amor puro, teu filho caiu na mesma perdição. E agora levanta-te e diz-me o nome de teu filho, a fim de que eu o nomeie em minhas orações. É uma nobre e santa tarefa arrancar de Satanás uma alma que ele já pensa possuir. Conheço os abismos que teu filho atravessa e procurarei salvá-lo. Tu, durante este tempo, volta para a tua cela, ora e arrepende-te de teu orgulho que Deus humilhou. E sobretudo ora sem desfalecimento, a força da oração é imensa, ela é mais poderosa do que as trevas. Se teu filho encontrar o caminho da salvação, Walter virá agradecer-te por teres pensado nele e o Senhor te perdoará, porque o amor materno foi mais forte do que os maus pendores que obscureciam tua alma. Ele a ergueu, abençoou-a, deu-lhe de beber da água de sua fonte e um pedaço de seu pão para ela comer, e disse-lhe ao entregar-lhe uma pequenina cruz de madeira. Vá em paz, minha filha, ora e espera. Reconfortada e cheia de fé e de esperança, a mãe de Walter beijou a fímbria do burel do eremita, depois voltou ao convento para repousar um dia ou dois antes de retomar o caminho de sua cela.
Chegada que foi a noite, Frei Lázaro se pôs a orar. Numa ardente evocação, ele implorou a todos os bons espíritos que o ajudassem em sua tarefa, todavia dirigiu-se especialmente ao arcanjo São Miguel. Espírito poderoso, grande combatente da luz, inspira-me. Pedi ele com unção estática. Eu sei que devo arrancar esta pobre alma da perdição, que o céu deve triunfar sobre o inferno, mas não sei como agir, porque sou fraco e cego. Tu que és forte, invencível, clarividente, guia-me e sustenta-me. No ardor das evocações, o eremita esquecia-se das horas. Toda sua alma erguia-se às regiões bem-aventuradas e seu apelo humilde e cheio de fé não foi inútil. Súbito, um jorro de claridade inundou a gruta e lhe apareceu o arcanjo vitorioso, rodeado de grande falange de espíritos luminosos. Ele resplendia como o sol. Sua auréola imensa, mais branca do que a neve, mais cintilante do que diamantes, pareciam perfurar a abóbada da gruta. Seu rosto, de beleza sobre-humana, irradiava energia e bondade, e na mão tinha uma espada cuja lâmina era como um relâmpago. Levanta-te, Lázaro, disse ele, toma a tua cruz e caminha direito diante de ti. Um anjo te guiará e encontrarás a ovelha desgarrada na relva. A fumaça negra que ela exalará, o terror que lhe inspirará a tua aproximação, te mostrarão que é aquele que procuras. Vai sem medo, a fé será a tua força, a cruz tua espada, e meu pensamento te inspirará e te protegerá. A radiosa visão empalideceu e desapareceu. Mas cheio de uma ardente gratidão, o eremita ficou longo tempo prosternado, agradecendo a Deus a grande graça que lhe acabava de conceder. Em seguida, ele fez apressadamente seus preparativos de viagem. Num saco ele pôs um pão e uma cabaça cheia de água da fonte. Tomou numa das mãos a cruz e na outra um bordão e de madrugada deixou a gruta. Não sabia para qual lado se dirigir, mas de repente viu uma pomba que esvoaçava diante dele, pousando num ramo. Se ele parava e retomando o voo, se ele se punha de novo a caminhar. Frei Lázaro compreendeu que essa pomba era o guia celeste que lhe prometera o arcanjo e seu coração se encheu de alegria, porque ele já antevia em pensamento o triunfo do bem, e uma pobre alma devolvida ao Senhor, purificada e redimida. Durante 3 dias e 3 noites caminhou assim, atravessando montanhas e planícies, e sempre a pomba continuava a voar diante dele. Na manhã do 4º dia, tendo atravessado uma espessa floresta, desembocou numa clareira. A erva aí era verde espessa. Bonitas flores cresciam nela, mas o ar estava impregnado de um odor de caniça que tirava a respiração do eremita. Lázaro caiu de joelhos e erguendo a cruz fez o sinal da redenção nos 4 pontos do horizonte. Antes que ele tivesse tempo de se levantar, caiu num fosso que ele não tinha visto e um enorme lobo se atirou sobre ele, de goela aberta e cheia de espuma. O temível animal parecia raivoso, mas o eremita não se deixou amedrontar. Em nome de Deus e dos bons espíritos, disse ele levando a cruz. Tirando do saco um pedaço de pão, estendeu ao lobo e acrescentou: se tu és um animal comum, toma aí e farta-te. Mas o lobo recuou. Os olhos lhe saltavam das órbitas e com o rosto se pôs a arrastar em direção ao asceta. Este ergueu a cruz acima dele, gritando: em nome de Deus, recua Satanás. O lobo então rolou em convulsões, gritando com voz humana, como um homem que estrangula. Em seguida ele desapareceu bruscamente e o eremita continuou seu caminho. Mais longe, numa volta do caminho, Frei Lázaro viu um homem deitado na relva ao pé de uma árvore e profundamente adormecido. Ele era jovem, belo e estava ricamente vestido. Porém seus membros magros, seu rosto envelhecido antes do tempo, demonstravam que ele se entregava a excessos. Seu peito arfava e de todo seu ser evolava uma fumaça negra, enquanto que sobre sua cabeça voejava um gigantesco abutre. Frei Lázaro se lembrou das palavras do arcanjo e compreendeu que encontrara aquele que procurava. Mas quando ele quis aproximar-se dele, da relva ergueu-se uma cobra que tentou morder o pé do eremita. Este afastou-a com a cruz e, como que decepada, a cabeça do réptil destacou-se do tronco que se abateu no capim. O abutre então se opôs à aproximação do eremita, dando-lhe com o bico e com as asas, mas vencido por sua vez pelo símbolo da redenção, desapareceu nos ares e Lázaro, aproximando-se do adormecido, esvaziou-lhe na cabeça o conteúdo da cabaça. Era mesmo Walter que,
Atormentado neste dia por uma angústia excepcional, saíra para um passeio e tentara atravessar o limite que lhe traçaram. Tomado, como sempre, de fadiga mortal ao atingir a barreira invisível, adormecera e apenas despertou quando a água benta o molhou. Sentindo uma dor espantosa, ele rolou no capim, torcendo-se em convulsões. A espuma corria-lhe da boca, e seu rosto crispado e retorcido, tornara-se irreconhecível. Os olhos saltavam das órbitas e por vezes proferia horríveis blasfêmias, ou emitia vozes de animais. Ele latia como um cão, urrava e arreganhava os dentes como um lobo, ou cantava como um galo. Era um espetáculo medonho, mas Frei Lázaro estava calmo e intrépido. Sem vacilar, erguia sua cruz, repetindo com voz imperiosa: "Saiam, espíritos inferiores. Eu não lhes abandono esta alma, saiam, ou eu lhes aplicarei a cruz que doma o umbral e seus agentes." As entidades não cediam. Eles torciam a vítima, infligindo-lhes uma cruel tortura, eles próprios berrando como danados. "Bem", disse então o eremita, "já que vocês não querem sair, eu os levarei comigo e em minha casa vocês terão uma vida dura." Ele se inclinou e tentou erguer Walter, porém este se tornara tão pesado quanto uma rocha. "Senhor Jesus, em teu nome nenhum demônio pode resistir, assiste-me, ajuda-me a salvar esta alma culpada", exclamou Lázaro. E no mesmo instante, da boca de Walter escapou um grunhido, enquanto que ele caía como morto. Porém, seu corpo ficou leve e o eremita o ergueu nos braços como se fosse uma criança. Louvando o Senhor e milagrosamente cheio de força sobre-humana, Frei Lázaro retomou o caminho de suas montanhas. A pomba o guiava de novo, mas desta vez a estrada parecia tão curta e fácil quanto fora comprida e penosa na vinda. E os primeiros raios do sol nascente douravam o horizonte, quando o eremita depôs seu fardo ao lado da fonte que corria na entrada da gruta. Durante todo o caminho um enxame de vespas o seguia de longe e, zumbindo, juntou-se numa cavidade da rocha, tanto eram grandes a força e o atrevimento dos espíritos. Sem perda de tempo, Frei Lázaro despojou Walter das roupas que ele trazia, queimando-as numa fogueira de lenha. Escapou-se delas uma chusma de insetos que fugiram em todas as direções. Desalojadas pela fumaça, as vespas também voaram e desapareceram. Dando graças a Deus por esta nova vitória, o eremita se ajoelhou a pé de Walter sempre sem sentido e tirando água da fonte, molhou-o todo. Por fim, quando esvaziou-lhe na cabeça a terceira cabaça, o pobre homem abriu os olhos e sentou-se assustado. Lázaro trouxe então uma vestimenta de pano grosseiro e sandálias de palha trançada. Em seguida, ele acabou de vestir-se, ajudou-o a levantar-se e o levou para a gruta. Quando Walter, muito fraco e perturbado ainda, sentou-se, ele lhe disse: "Você quer, meu filho, voltar aos princípios do bem e pedir perdão a Deus, dos crimes que você cometeu? Os espíritos inferiores saíram de você, seus olhos estão abertos, e agora você possui todo o seu livre-arbítrio." Somente neste instante Walter viu o imenso serviço que o santo velho lhe prestara. Sentiu seu coração livre de um peso enorme e caindo de joelhos beijou os pés de seu benfeitor, soluçando como uma criança. "Eu compreendo, meu filho", disse o ermitão pousando-lhe a mão na cabeça, "porque, como você, eu fui um miserável maldito que zombava de seu Criador. A graça me tocou, obtive o perdão do Senhor, meus lábios voltaram a ser dignos de pronunciar seu nome e, em sua infinita misericórdia, ele me permitiu que resgatasse o passado salvando meus irmãos transviados da perdição. Agora, meu filho, ouça o que lhe concerne. Com a ajuda de Jesus Cristo e pelo poder de seu santo nome expulsei os demônios que possuíam e torturavam sua alma e subjugavam-lhe o corpo. Mas apenas por isso, eu não creio que você esteja livre deles. Eles voltarão para perturbá-lo com quadros imundos, com a tentação sob todas as formas. Eles despertarão em você desejos impuros e sofrimentos agudos. Enfim, eles farão tudo o que lhes for possível para retomar a possessão sobre você e reconduzi-lo àquela infernal confraria. Aqui perto há uma gruta. Para ele eu o levarei e lá você acabará a sua salvação, porque se quiser ficar livre, deverá combater rudemente. Mas não estará desarmado. Prender-lhe-ei ao pescoço uma partícula da cruz que me trouxeram de Jerusalém. Além disso,
Terá na mão uma cruz que você não deve jamais largar. Um círio bento o iluminará. Unicamente você deverá ter o cuidado de não dormir, porque é de noite durante o sono do homem que os demônios têm mais força. Você então dormirá de dia e de noite velará e orará se, contudo, quiser conformar-se com meus conselhos. Se o quero! Gritou Walter abraçando os joelhos do ancião. Se você mandar, venerável irmão, irei hoje mesmo entregar-me à justiça humana. Que as chamas da fogueira devorem este corpo infame, que serviu de gozo a Satanás. Que arranquem a língua que blasfemou contra Deus. Que quebrem estes membros que pisaram, e insultaram os símbolos sagrados. Fale que eu obedecerei, porque compreendo agora que as torturas do corpo não são nada em comparação com as penas eternas. O eremita sorriu. Pobre criança transviada. Compreenda que Deus, infinitamente bom e misericordioso, não precisa de sua carne martirizada e queimada. Ele quer seu arrependimento, sua vitória sobre o mal, a destruição de suas paixões. Saiba também que os sofrimentos da fogueira não são nada em comparação com a luta que você deve empreender contra os demônios que virão atacá-lo. Prove a sinceridade de seu arrependimento e a força de sua fé, dominando-os. E agora, venha. É preciso reconfortar o corpo e dormir. Quando chegar a hora, eu acordarei. No fundo da gruta, dissimulado na cavidade da rocha, havia um armário onde o ermitão guardava provisões destinadas aos doentes, aos peregrinos, aos visitantes e aos viajores perdidos. Dele retirou um pão, queijo, um pote de mel e uma jarra de vinho, que depositou na mesa rústica, convidando Walter a comer e a beber. Quando o fidalgo se fartou, obrigou-o a deitar-se em seu próprio leito de folhagem. Logo, a respiração regular e profunda do jovem anunciou que dormia. Lázaro, que o contemplava com afeição, veio então ajoelhar-se diante do altar. Ele não sentia nenhuma fadiga, mas uma grande necessidade de orar, de agradecer a Deus. Parecia-lhe que tudo o que fizera durante sua longa vida, fora em vão e que somente hoje ele cumprira um dever verdadeiramente digno do Senhor, e todo seu coração se inflamou no desejo de salvar esta alma obscurecida e criminosa. Quando o sol se escondeu, o eremita acordou o Walter que se sentia inteiramente recomposto, e o conduziu a uma pequena gruta, próxima da sua. Lá também havia um altar pequeno e improvisado, sobre o qual se erguia uma grande cruz com a imagem do Salvador e também um livro de salmos aberto. De lado, numa pedra mais baixa, estava um grande pedaço de pão e uma cabaça cheia d'água. Veja, meu filho, você passará aqui as noites em prece. Se durante 8 meses nenhum demônio aparecer para atormentá-lo, você poderá, mas somente então, considerar-se liberto definitivamente. Agora pegue esta cruz de madeira na ponta da qual coloquei um círio aceso. Ele lhe servirá por muitas noites. Deste pão, tome e coma quando os demônios lhe infligirem fome cruel. Desta água santa, beba quando a sede ardente devorá-lo e quando lhe apresentarem uma bebida diabólica. Porque o tentarão de todas as maneiras. Seja firme, resista. As primeiras noites serão as mais duras, porém delicioso é o repouso depois da vitória. Agora eu o deixo, mas orarei por você em minha gruta, a fim de sustentar sua coragem. Ainda uma coisa, você está vendo aquele galo branco pousado num ramo seco? Quando seu canto ouvir, eles o deixarão. Ficando só, Walter experimentou primeiro um grande bem-estar e uma profunda tranquilidade. Apertando a cruz contra o peito, ajoelhou-se diante da imagem do Redentor, e a claridade da luzinha e do círio, começou a ler os salmos e as preces que o eremita lhe indicara. Um longo tempo decorreu. Nada perturbava sua unção e em voz alta ele lia justamente uma ladainha virgem, quando de repente um vento frio percorreu a gruta, um estranho desassossego tomou-lhe o íntimo e um medo inexplicável se apossou dele. Um suor gelado inundou-lhe o corpo, os cabelos se arrepiaram e um estremecimento nervoso sacudiu da cabeça aos pés. Subitamente surgiram na sombra 2 olhos fosforescentes e ele viu uma serpente que se arrastava em sua direção, fascinando-o com suas terríveis pupilas esverdeadas. Depois, um surdo grunhido se fez ouvir e ao lado do réptil, apareceu um lobo que o fitava com uma malvadez infernal. Rapidamente, toda a gruta se encheu de animais imundos e quando Walter lançou ao seu redor um olhar apavorado, ele se viu encurralado num círculo intransponível.
De todos os lados ameaçavam-no goelas abertas e dentes agudos. Olhares odientos o miravam, ratos enormes investiam contra ele, corvos e morcegos pairavam sobre sua cabeça. Com a garganta cerrada, mas dominando corajosamente seu terror, Walter cantou as últimas linhas da página, e depois, mergulhando a mão na água benta, aspergiu amplamente a imunda malta que se comprimia ao seu derredor. Mas quase no mesmo instante ele soltou um grito de dor. Um rato acabava de mordê-lo na perna, enquanto que um outro animal enterrava-lhe os dentes nas costas. Jesus, Maria, sustentem-me! Gritou ele com angústia. E subitamente tudo empalideceu à sua volta. Os odiosos animais desfizeram-se na escuridão e desapareceram. Walter respirou aliviado e, prosternando-se, agradeceu ao Salvador o socorro manifesto, mas a trégua não foi longa. Ele apenas começava a cantar um salmo, quando foi tomado por uma fome devorante e por sede inextinguível. Ao mesmo tempo, surgiu-lhe na frente um ser horrendo e disforme que ele se recordava ter visto no sabá. Trazia uma bandeja cheia de iguarias apetitosas e uma taça de vinho aromático, que lhe estendeu com um sorriso de mofa. Lembrando-se do que o eremita lhe dissera sobre as investidas diabólicas, Walter desviou os olhos, partiu um pedaço de pão e o comeu e bebeu um gole de água. A isto a face do ser infernal se crispou, sua bandeja de comida se desfez, e ele próprio fundiu-se numa nuvem negra e nauseabunda. Walter retomou o versículo interrompido do salmo, mas logo uma brisa glacial começou a soprar na gruta. O frio era tão intenso que o penitente pensava gelar. Batiam-lhe os dentes e os dedos rígidos mal seguravam a cruz. Então ele ouviu um alegre crepitar e a alguns passos acendeu-se um braseiro que devia irradiar um calor reconfortante, se ele se aproximasse. Porém Walter não se moveu e seus lábios arroxeados continuaram a recitar as palavras do salmo. Pouco a pouco o frio terminou, mas foi substituído por um vapor úmido que caía no solo formando poças d'água sujas que rapidamente se estenderam. De todas as partes a água se filtrava borbulhando. Molhou os pés de Walter e depois lhe atingiu os joelhos. As paredes da gruta desapareceram e de todas as direções surgiram ondas agitadas que encharcavam o jovem até o pescoço que a cada instante ameaçavam afogá-lo. Então apareceu uma barquinha dirigida por um rapaz de olhos doces e complacentes que, aproximando-se de Walter, estendeu-lhe a mão, convidando-o a subir a seu lado. Por resposta, Walter abraçou-se à pedra que lhe servia de altar e que o crucifixo dominava como um farol de salvação e murmurou com uma voz quase extinta: Jesus, meu Redentor, não me abandones pelos meus pecados. Uma lufada de ar tépido e embalsamado acariciou seu rosto e pareceu sacudir as ondas geladas e turvas. Tudo sumiu e a gruta retomou seu aspecto habitual. Vendo-se assim vencidos em todos seus ardis, a cólera se apossou dos maus espíritos e como uma nuvem negra, apareceram de todas as partes. Pedras, restos humanos foram atirados em Walter, ferindo e machucando-lhe todo o corpo. Mas ele suportava tudo com humildade e paciência, invocando somente o santo nome de Deus, até que o galo cantou pela terceira vez. Imediatamente tudo se dissipou, o primeiro raio do sol clareou a entrada da gruta esgotado, mas feliz, Walter prostrou-se aos pés do altar. A voz alegre de Frei Lázaro que lhe dizia: Felicito-o, meu filho, você combateu valentemente. Arrancou de seu torpor. Endireitou-se e beijou a mão do eremita, que o ajudou a erguer-se e acrescentou com um sorriso: Você não pode ainda julgar-se vencedor. Eu previno que novas lutas e duras provas o esperam, porque os demônios não abandonam facilmente uma presa que eles julgavam possuir definitivamente. Sofrerei tudo, mas me livrarei dessa escravidão, respondeu Walter enxugando a fronte banhada de suor. Amplamente mereci o meu castigo e por maior que seja o poder dos maus espíritos, eles não me dominarão mais. Persevere, meu filho, então louváveis disposições e você reconquistará a graça eterna. Venha agora à minha gruta e fortifique-se com alimento e sono para as lutas da noite. Walter o seguiu com reconhecimento e tendo comido e bebido, deitou-se na cama de folhas secas. O sol declinava quando acordou. Não se lembrava de ter jamais dormido tão bem mesmo em seu leito mácio, sob as cortinas de brocado da antiga casa. Chegada a noite, depois de ter compartilhado da frugal ceia do eremita,
Walter retirou-se para sua gruta e se pôs a orar. Desta vez ele sentia mais segurança e cantou com voz firme e sonora os salmos da penitência. Depois que o galo assinalou com seu canto à meia-noite, uma lufada de ar frio encheu de novo a gruta. Em seguida, no fundo escuro da rocha, apareceu um ponto luminoso que se tornou um